O nosso trabalho aborda a temática de imunologia contra tumores e as estratégias terapêuticas associadas. Essa é uma das áreas mais fascinantes dentro do âmbito de discussão dos cânceres. Apesar de se saber que o sistema imune interfere freando a progressão tumoral, os mecanismos de defesa do corpo humano contra a proliferação maligna não foram totalmente elucidados. Dessa forma, ainda há muito que se explorar para entender o desenvolvimento e a interação de células tumorais com o organismo do indivíduo, e assim facilitar a produção de medicamentos e terapias mais específicas e com menores efeitos colaterais. Para facilitar o estudo, dividimos o assunto em 5 tópicos principais: imunologia geral, teoria da imunovigilância, imunologia tumoral, escape tumoral do sistema imune e imunoterapia. Primeiro, vamos retomar um pouco dos conhecimentos de imunologia, para ambientar ao que será discutido posteriormente. A principal função do sistema imune é a manutenção da homeostase na relação de nosso organismo com agentes externos, como toxinas e invasores, como bactérias e vírus. Para manter essa intolerância com o não próprio, foi preciso desenvolver mecanismos para tolerar o próprio. Nessa imagem, podemos ver um macrófago a fagocitar bactérias, de modo a exercer a sua função de proteção do organismo a possíveis ameaças. As principais células relacionadas com a defesa do organismo são derivadas de precursoras da medula óssea. As principais são basófilo, neutrófilo, eosinófilo, macrófago, célula dendrítica, além de células assassinas naturais, natural killer ou NK, linfócitos T e B, os linfócitos B derivando plasmócitos que produzem anticorpos, e cada uma dessas células possuem funções distintas, mas essas funções se complementam na defesa do organismo. O sistema imune pode ser dividido em 2 tipos: imunidade inata, em que as células já são pré-existentes e têm ação inespecífica, e elas são associadas a barreiras físicas e químicas do organismo. E também imunidade adquirida, ou imunidade adaptativa, que é dependente da presença do antígeno. E além disso, ela gera especificidade antigênica, que resulta em memória imunológica. Agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria da imunovigilância. Essa teoria ela é baseada na ideia de que o sistema imune poderia fazer a defesa contra células tumorais. É uma teoria relativamente nova, que remonta de meados do século XX. Nela, as células tumorais identificadas seriam tratadas como agentes estranhos e eliminadas antes que elas pudessem proliferar e originar formas agressivas de câncer. Foram feitas várias especulações sobre mecanismos de imunovigilância do câncer. Nesse experimento, foi induzido um tumor A com o agente químico 3-metilcolantreno. Depois, esse tumor ele foi removido cirurgicamente. Parte do tumor foi reinjetado nesse camundongo e parte foi injetada em outros 3 camundongos cisgênicos. No camundongo hospedeiro, original do tumor, não houve crescimento de massa tumoral. Esse resultado ele evidencia o quê? Que o tumor era antigênico e pode ser reconhecido e eliminado pelo sistema imune desse camundongo. Já no camundongo naive, da segunda coluna, o tumor se desenvolveu, pois ele não tinha produzido imunidade de memória contra esse tumor. O outro camundongo foi imunizado previamente contra o tumor A. E após o transplante, o tumor não se desenvolveu, pois esse camundongo tinha criado uma memória imunológica contra os antígenos tumorais. E no último camundongo, foi imunizado contra outro tipo de tumor. Então, quando foi injetado células do tumor A, o tumor se desenvolveu. O que ele evidencia? Que o tumor gera imunidade de memória, mas essa imunidade de memória ela é específica, porque cada tumor apresenta
uma especificidade antigênica diferente. Outras evidências de que o sistema imune exerce um papel importante na eliminação do câncer é que pessoas imunossuprimidas, como as que são HIV positivo e as que receberam algum tipo de transplante, são mais suscetíveis a desenvolver câncer do que a população geral. Isso pode ser devido ao tempo prolongado de imunossupressão, que pode ter sido suficiente para que lesões pré-malignas latentes se tornassem clinicamente aparentes. Os tipos mais comuns de câncer nesses pacientes são aqueles associados a infecções virais, como o sarcoma de Kaposi, causado pelo herpes vírus 8, carcinoma vulvar anal ou uterino, causado pelo papilomavírus, dentre outros. Pesquisadores também observaram que pacientes que apresentavam tumores com grande quantidade de linfócitos tinham melhor prognóstico. Isso sugere que a presença de linfócitos que infiltram tumores podem ser responsáveis por frear a progressão tumoral, como a gente pode ver nessa imagem de tumor coloretal, em que há a presença de vários linfócitos infiltrados no tumor de modo a combatê-lo. Mas há evidências também que a resposta imune pode facilitar a tumorigênese. De acordo com pesquisadores holandeses, células imunes facilitam a progressão de células cancerígenas no organismo em certos tipos de tumores de mama. Nesses tipos de tumores, há produção de moléculas que induzem a formação de neutrófilos. Esses neutrófilos são capazes de bloquear a ação de células T, que são as principais responsáveis por destruir células cancerígenas. Agora vamos falar dos principais mecanismos que constituem a imunidade tumoral propriamente dita. A maioria das proteínas expressas pelos tumores são normais, mas alguns tumores expressam um pequeno número de proteínas anormais, que podem ser percebidas pelo sistema imune e desencadear uma resposta. Então, esse reconhecimento de sutis diferenças proteicas pode desencadear uma imunidade tumoral. Em alguns tipos de tumores, a produção de proteínas de fusão, como na translocação PCR-ABL. A pequena porção da junção dessas proteínas constitui uma nova sequência de aminoácidos, que pode ser reconhecida como estranha. A estabilidade genômica, também de células tumorais, constitui um fator de produção de proteínas aberrantes e possivelmente antigênicas. O aumento da expressão de proteínas normais ou de proteínas costumeiramente embrionárias, além da expressão de proteínas em locais ectópicos, podem também ativar a resposta imune. A similaridade da maioria das proteínas tumorais com a das células normais podem, assim, retardar o reconhecimento do sistema imune. Temos ainda, como antigenicidade tumoral, a invasão além da membrana basal e a circulação sanguínea dessas células que atraem células NK. A invasão além da membrana basal e na circulação, elas podem facilitar esse encontro das células tumorais com as células de defesa. Temos ainda a expressão de TAA, que seriam antígenos associados a tumores, e a expressão também de TSA, que seriam antígenos específicos a tumores, que podem os dois desencadear resposta imune. Apesar dos mecanismos de produção do sistema imune contra as células tumorais, muitas células malignas conseguem evadir as respostas imunes. Dentre esses fenômenos, nós podemos destacar a redução da expressão de antígenos associados e específicos, o que reduz a atração de linfócitos infiltrantes tumorais e permite a progressão tumoral. Temos a transformação neoplásica, que pode produzir moléculas estressoras que são reconhecidas por célula NK. Alguns tumores
conseguem reduzir essa expressão e assim reduzir a resposta imune. Outra forma é aumentar a expressão de proteínas inibidoras de caspase, fazendo que as células resistam à morte. Há também a expressão de proteínas que regulam o complemento, de modo a diminuir o efeito desse mecanismo. A atração de células Treg também é importante, pois elas diminuem o ambiente pró-inflamatório e assim aumentam a tolerância. A redução da expressão de MHC1 pode ocorrer por interferência em diversos locais da via, defeitos em TAP1, em TAP2, em beta-microglobulina, que auxilia o transporte do MHC1 pelo retículo endoplasmático, mas, de forma a evitar que essa ausência de MHC do tipo 1 ative células NK, pode haver redução não de todos os 6 tipos de MHC expressos pela célula, mas pelo menos um. Pode haver também resistência à morte por falhas na sinalização da via de apoptose extrínseca, desencadeada por Fas. Além disso, células malignas podem secretar Fas ligante, que ao se ligarem a receptores Fas dos linfócitos, os induzem à morte. Na outra figura, nós vemos células tumorais migrando pela corrente sanguínea. Se células tumorais migrassem sozinhas pela circulação sanguínea, poderiam ser rapidamente atacadas. Por isso, muitas, ao entrar na circulação, adquirem capacidade de aderir a plaquetas. Então, há formação de microtrombos, e as células NK são impedidas de reconhecer essas células malignas. A liberação de IL-10 e TGF-beta induzem a apoptose de células T efetoras, além de inibir a ativação dessas células efetoras, e elas também ativam células T regulatórias, que têm a função supressora de atividade inflamatória, como já foi discutido. A imunomodulação, ela pode ser usada para combater células tumorais. Então, abordaremos agora algumas estratégias tumorais para demonstrar isso. As intervenções podem ser divididas em 2 tipos. Primeiro, vamos falar sobre a imunidade passiva, que envolve a administração de produtos imunes ou células para combater os tumores. Primeiro, vamos falar sobre o rituximab. O rituximab são anticorpos monoclonais contra CD20, que são moléculas expressas em linfócitos B. Então, esse medicamento ele é usado contra linfomas de células B. Por que não usar um anticorpo contra antígenos específicos expressos nessas células? Porque a viabilidade desse tratamento não seria boa, porque para cada paciente eu teria que produzir um anticorpo diferente. E a atuação desses anticorpos provoca ativação da eliminação por NK, chamada citotoxicidade celular dependente de anticorpos. Há também ativação do complemento e há também ativação de macrófagos, que vão contribuir para a destruição das células B neoplásicas. O trastuzumab é outro anticorpo monoclonal, mas ele é utilizado em cânceres de mama que apresentam uma superexpressão de proteína HER2 relacionada com o receptor EGF. No canto superior direito, nós temos a expressão de HER2 e EGF em células normais. No canto inferior direito, nós vemos a superexpressão em células tumorais do HER2 associado ao EGF. E já no canto inferior esquerdo, nós temos a ação do anticorpo HER2 nas células tumorais, que apresentam a superexpressão.
Esse anticorpo, ele provoca a inativação do receptor, ele também provoca a internalização desse receptor, de modo que há menor sinalização da via, além de produzir uma opsonização que facilita a eliminação dessa célula por células de defesa. Temos agora algumas perspectivas que podem ser criadas para tratamentos de neoplasias. Poderão ser criados anticorpos com agentes citotóxicos associados, de modo a causar dano às células tumorais, ou com moléculas radioativas, os anticorpos carregando essas moléculas radioativas, ou quimioterápicos, ou com enzimas para converter prodrogas em drogas ativas. Também há a possibilidade de transplante de medula, porque nas pesquisas já feitas não há a reação de enxerto com hospedeiro como há a resposta de enxerto contra tumor. A resposta de enxerto contra tumor é muito mais evidente. Ainda não se sabe o porquê, mas esse mecanismo pode ser utilizado. E também nós temos a nanotecnologia, que eu vou abordar um pouco. Nanocarreadores podem ser uma alternativa à quimioterapia convencional, pois a quimioterapia também mata células saudáveis. As vantagens dos nanocarreadores são que eles vão proteger as drogas de serem degradadas antes de chegar ao alvo. Ela vai melhorar a absorção do medicamento e vai impedir que ocorram os mesmos efeitos colaterais que na quimioterapia. A utilização de nanocarreadores pode utilizar os antígenos associados e específicos dos tumores como alvo dos receptores. Então, esses antígenos que marcam para a resposta imune e que às vezes são prejudiciais para as células, eles podem ser vistos como alvos da terapia, onde que os nanocarreadores vão se guiar para ligar e liberar as drogas. O segundo tipo de intervenção, nós vamos ter a imunoestimulação, que vai amplificar o sistema imune de modo a permitir que o próprio indivíduo combata as células neoplásicas. Nós temos, de uma forma, a aumentar a expressão de GM-CSF, que é um fator de crescimento de células dendríticas, de modo que a atividade das células dendríticas seja melhorada e assim elas possam ativar o sistema imune para gerar uma resposta efetora contra a célula neoplásica. Outra forma é fazer que células dendríticas processem antígenos tumorais e quando elas forem reintroduzidas no organismo, elas possam assim estimular o sistema imune. O anti-CTLA-4 também pode ser usado. O CTLA-4 é uma molécula ligante de B7, que é expressa em linfócitos. O CTLA-4, ligado a B7, promove uma regulação negativa da resposta imune. Então, com anti-CTLA-4, haverá menos resposta anti-inflamatória. Por fim, o uso de interferons, que aumentam a expressão de MHC1 e 2, vão aumentar a apresentação de antígenos associados ou específicos, de modo a realizar uma resposta imune efetiva. Apesar do muito que se sabe da interação do tumor e sistema imune, ainda há muito que se saber. E o caminho desse conhecimento é longo, mas através da pesquisa haverá desenvolvimento de melhores meios de intervenção na progressão tumoral, com produção de medicamentos mais eficazes e menos tóxicos ao organismo. Essa é a constituição do nosso grupo. As referências
que nós tivemos, de onde nós tiramos todas as informações, e muito obrigada!